Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje celebramos a maravilhosa festa da circuncisão de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Nessa festa de hoje também comemoramos São Basílio, serviço de Cesareia, na Capadócia. Esta festa da circuncisão do Senhor não está entre as 12 festas do Odécio, mas entre as 12 proeminentes festas da Igreja. Ela é celebrada aparentemente de maneira mais humilde. Por exemplo, ela não possui nem antifesta, também não possui o seu pós-festa e também não possui a podose. Simplesmente é uma festa menor e não está entre aquelas que são as 12 festas do Odécima, seja Nosso Senhor Jesus Cristo ou seja a Mãe de Deus. Entretanto, mesmo que essa festa é uma festa que não é tão proeminente quanto as 12, os ensinamentos que nós temos dela, quando nós tiramos todo aquele néctar que ela pode nos dar, são tão grandiosos e extraordinários quanto também os maravilhosos conceitos que as 12 festas também nos dão. Por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, atentemo-nos agora para aquilo que é a maravilhosa festa da circuncisão do Senhor. Primeiro, perguntemos-nos o que era a circuncisão no Antigo Testamento, por que ela foi dada, qual a origem dessa ordem do Senhor de cortarmos a carne, a fim de ser uma aliança, um sinal de aliança com Ele. Depois, como que nós participamos dessa circuncisão, o novo Israel, como o novo Israel também circuncida ao Senhor, se circuncida, se não se circuncida, e por quê? Depois, porque o próprio Senhor Deus Salvador Jesus Cristo também participou da circuncisão. Porque nosso Deus submeteu a essas coisas e por isso vamos tratar de ver essas perguntas com detalhes, porque grandes são os ensinamentos que nós temos para a nossa vida. E depois falamos um pouco sobre São Basílio Magno, esse maravilhoso santo, grande doutor e pai da igreja, ao qual nós hoje celebramos até mesmo a sua divina liturgia. Pois, meus queridos cristãos ortodoxos, primeiramente, antes de tudo, eu queria vos dizer que no Antigo Testamento, nosso Deus, quando se revelou a Abraão como Deus verdadeiro, como sinal de sua aliança com ele, o propôs e o ordenou um selo que o diferenciasse de tudo aquilo que era o povo pagão, de tudo aquilo que era falsa crença no Deus verdadeiro. E esse selo que nosso Senhor pediu a Abraão foi que circuncidasse a sua carne. E nós podemos perguntar, mas por que o símbolo da aliança com Deus e Abraão, o símbolo de que agora Abraão serviria ao Deus verdadeiro, seria o circuncidar da carne, o derramamento até de sangue. Isso tratava-se de, assim como cada povo tem a sua marca, o seu selo, assim como os animais também são marcados quando pertencem a um específico dono, a alguém que é o proprietário de posses, assim também Deus quis marcar o seu povo, para mostrar que ali estava o símbolo da aliança dele com Abraão e com todos aqueles que fossem não só da casa de Abraão, mas futuramente os seus descendentes, para que todos lembrassem que o seu pai Abraão havia feito uma aliança com Deus verdadeiro, sempre lembrariam disso através dos homens derramarem sangue em sua carne. E por quê? O símbolo, o selo para dizer, vocês estão agora marcados, de fato uma marca foi dada para diferenciar aqueles que eram os fiéis ao Deus verdadeiro. Por que o derramamento de sangue? Porque assim, como tudo na vida tem um preço, existe um preço, a aliança com nosso Senhor. E a aliança com o Deus verdadeiro tem um preço. Nós temos que imediatamente, quando aceitamos seguir ao Deus verdadeiro, nós temos que seguir os seus mandamentos. E seguir os mandamentos de Deus imediatamente vai fazer com que nós deixemos para trás todo o pecado, todas as paixões, as falsas crenças e os falsos costumes. É por isso que isso dói. E para que fosse um símbolo de que de fato doeria seguir o Deus verdadeiro, o grande preço seria nunca mais se conformar às paixões e ao pecado. O povo de Deus deveria agora lutar para ser santo. E isso dói. E como para que ficasse marcado no povo de que havia um preço a seguir o Deus verdadeiro, ou seja, separar toda a sua carne daquilo que era as obras de sacrifício aos ídolos, das falsas crenças e um modo de vida que não fosse um modo de vida segundo os mandamentos. Para que ficasse então marcado até com uma pedagogia para o homem, de que agora ele não poderia mais seguir uma vida de pecado, foi dado a ele a circuncisão da carne, para mostrar que não há como, é incompatível seguir o Deus verdadeiro, ter uma aliança com ele, um pacto com o Deus verdadeiro tem um preço. Todo pacto com alguém, todo contrato tem as suas cláusulas, tem um preço a pagar. E a aliança com Deus também tinha um sangue a ser derramado, para mostrar que nós deveríamos lutar para separar nossa alma, a nossa vida, de tudo aquilo que era as falsas crenças dos falsos deuses e seguir tudo aquilo que era contrário ao pecado, às paixões, uma vida em Deus. Esse era o povo de Israel. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que
quando nosso Senhor encarnou, se o objetivo dessa aliança com Abraão era mostrar que a partir dali o homem estava separando-se do pecado para seguir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, toda a sua casa de Abraão como seus descendentes. O símbolo da circuncisão era para mostrar: nós estamos rompendo com o pecado para seguir o Deus verdadeiro, porque a aliança com Ele, para que Ele trabalhe em nosso favor, com o seu braço forte, tem um preço, e o preço é separarmos do pecado. E o símbolo dessa aliança foi dado na circuncisão. Depois nosso Senhor encarnou. E qual é o sentido? Portanto, se a circuncisão era justamente aquilo que era a separação do homem de todo o pecado e suas paixões para seguir os mandamentos, e o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, qual é o sentido, então, de que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo também foi como celebramos hoje? Aos 8 dias de idade, como bebezinho, nos braços de José e Maria, a soberana Virgem, foram direcionados para aquilo que era o templo. Subiram para Jerusalém e, portanto, foram se apresentar ao sacerdote, e o menino, primogênito, aos 8 dias foi circuncidado. Agora, se a circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, qual a necessidade que o nosso Senhor teria de ser circuncidado? Porque qual é a lógica de Deus fazer uma aliança consigo mesmo, sendo que Ele é o próprio Deus e não precisa de uma aliança com Ele mesmo, e Cristo é Deus, para que Ele deveria ser circuncidado? Depois, por que nosso Senhor deveria até mesmo dar a sua carne incorrupta para que alguém cortasse, mostrando que isso era a sua separação do pecado? Se em Deus não há pecado, se Deus é incorrupto, se a própria carne de Deus é incorrupta, para que nosso Senhor submeteu a tal rito da circuncisão? Seu objetivo era mostrar que o homem que era seguidor do Deus de Abraão rompia com o pecado para seguir a sua aliança com Deus verdadeiro. E isso tinha um preço, que era o derramamento de sangue, em prol do símbolo que seria afastar-se do pecado. Quando nós escutamos que isso significa a circuncisão, qual é o sentido que o menino Jesus se submeteu a ir ao templo ser circuncidado? E a resposta, meus queridos amados cristãos ortodoxos, é que nosso Senhor, número 1, para que desse total cumprimento à lei e os profetas, nosso Senhor não evitou a circuncisão, mas se dirigiu humilde à própria lei que Ele mesmo deu. Ele veio cumprir em tudo, em todos os pontos da lei, foi submisso à lei e cumpriu a lei que Ele mesmo deu, para que não parecesse que Ele estava ali querendo criar espetáculos e não queria cumprir a lei, a qual foi dada pelo Deus verdadeiro. Então, para não deixar de submeter a lei que Ele mesmo deu a Abraão, Ele foi e submeteu. Essa é a primeira explicação que nossos santos padres nos dizem. Para não quebrar a lei, mas ao contrário, cumpri-la em si mesmo com toda a plenitude, nosso Senhor se submeteu à circuncisão. Para não mostrar que Ele, que futuramente se apresentaria como o próprio Deus de Israel, não era um Deus que se contradizia. Ao contrário, o próprio Deus que deu essa lei se submeteu e cumpriu essa lei. Não que Ele necessitasse da circuncisão. Isso nós entenderemos também na próxima festa que nós celebramos, que é a Teofania, onde também nós veremos que por que não se submeteu ao batismo? Se Ele não precisava do batismo. Era o batismo que precisava dele, para ser insuflado com a força que hoje nós conhecemos o que é o batismo, segundo a Igreja Ortodoxa, não segundo as outras igrejas. Mas o batismo na Igreja Ortodoxa é insuflado com poder, e nós veremos isso na outra festa, porque não era nosso Senhor que precisava do batismo. O batismo precisava do Messias para que pudesse santificar o batismo. Da mesma maneira, é um espelho à festa da circuncisão. Não é que nosso Senhor necessitava ser circuncidado, porque Ele não precisava fazer aliança com Ele mesmo. Ele não precisava separar-se de pecado algum, porque Ele era desprovido de pecado. Mas para cumprir toda a lei dos profetas, ainda que não precisasse da circuncisão, nosso Deus submeteu à circuncisão. O segundo motivo pelo qual nossos santos padres nos explicam que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo submeteu à circuncisão é para mostrar para todo sempre de que Deus, de fato, é o Deus eterno, mas se fez homem. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Em tudo. E para mostrar para todas as gerações que o seu corpo não era um fantasma ou aparição alegórica, como por exemplo os docetianos, que tinham essas heresias malucas de dizer que no Senhor talvez a sua aparência humana não era de fato uma encarnação real, para contrapor isso ele submeteu a circuncisão, para mostrar que era verdadeiro um homem em tudo, inclusive sofria derramamento de sangue como toda a raça humana. A única diferença é que sua carne, como já vimos, era uma carne corrupta, mas a sua carne era verdadeira e também derramou sangue. Esse é o segundo motivo pelo qual nossos pais nos dizem, para que todos tivessem a crença de que Deus de fato encarnou no corpo verdadeiro de homem, tal como todos nós também temos. Verdadeiro Deus eterno, mas também verdadeiro homem em tudo. E a circuncisão mostra para nós que ele, inclusive como bebezinho, sofreu dores na hora da navalha e gritou, chorou e derramou sangue, participando do Deus verdadeiro de toda a nossa história
Até que ponto submeteu o Deus de amor, o amante da humanidade. Entretanto, as explicações sobre a circuncisão só estão aquecidas agora. Agora vamos mergulhar mais ainda no que significava a circuncisão. Se vocês voltarem no Antigo Testamento, o profeta Jeremias já havia dado para nós uma dica do que seria a circuncisão. Que a circuncisão era apenas um protótipo, um modelo às sombras do que viria a ser a verdadeira circuncisão. O profeta Jeremias disse que circuncideis vossos corações de toda a iniquidade, de todo o pecado. Significa que se o profeta Jeremias, na sombra da visão daquilo que era a futura circuncisão, diz que devíamos circuncidar o nosso coração, ele estava dando-nos uma deixa do que era o verdadeiro mistério escondido na circuncisão do Senhor. E qual é esse mistério, queridos amados cristãos ortodoxos? Qual é o grande mistério que até essa festa, que apesar de ser uma festa não tão proeminente entre as 12, ou seja, nem faz parte das 12 festas da igreja, apenas uma festa de cunho menor. Entretanto, quantos ensinamentos elas nos trarão? E o primeiro deles é que a circuncisão do Senhor era apenas um modelo, queridos amados cristãos ortodoxos, para aquilo que seria a salvação por meio do Filho de Deus, através de sua cruz e ressurreição. E por quê? Qual é esse grande mistério que estava escondido dentro da festa da circuncisão, do comando do próprio Cristo a Abraão, de que a sua aliança com ele era circuncidar a carne? O que isso queria dizer? Que futuramente Deus iria salvar os descendentes de Abraão e todos que se fizessem descendentes de Abraão pela fé de Abraão, através da salvação pela cruz e ressurreição. E onde nós vemos que a circuncisão nos esconde que o Filho de Deus encarnaria e nos salvaria pela cruz e ressurreição. Primeiro, o derramamento de sangue, quando a navalha cortava a carne, significava aí que quando Cristo fosse para a circuncisão e a sua carne de um bebezinho incorrupto fosse derramada, já seria aí um anúncio de que esse menino veio para ser crucificado. Ou seja, a circuncisão foi criada para o próprio Cristo vir cumpri-la. E não que ela foi criada apenas como algo, uma simples aliança, um simples símbolo, não. A circuncisão foi criada para que Cristo um dia nascesse e fosse circuncidado, mostrando que aquilo era um pequeno anúncio aos demônios, aos poderes das trevas e aos homens, de que o que aquele menino derramaria sangue naquele 8º dia, ele derramaria aos 33 anos na cruz. Aí está o mistério da crucificação embutido na circuncisão. Mas também, não só pela cruz ele nos salvaria, mas também pela cruz e ressurreição. E se o derramamento de sangue na circuncisão é um símbolo, o anúncio do que seria a crucificação do Senhor, onde está embutido na circuncisão o mistério da ressurreição? Qual é o dia que nosso Deus verdadeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo do grande conselho, apareceu a Abraão e disse que qual era o dia que o menino devia ser apresentado para receber o nome e ser circuncidado? O 8º dia. Agora, o que simboliza o 8º dia? Para nós é o domingo. Mas o domingo, o 8º dia, queridos irmãos cristãos ortodoxos, o domingo não significa apenas que é o primeiro dia de uma próxima semana. Quando nós dizemos domingo, e veja a importância de não faltar os domingos na igreja, o quanto é grave faltar os domingos. O domingo foi um dia criado pela própria ressurreição do Senhor, para não ser mais o sábado, aquilo que seria o dia mais importante, mas o domingo não é apenas um dia que indica para nós o primeiro dia de uma nova semana. O domingo, sendo o 8º dia, é o dia acima de todos os dias. É o dia que está acima do tempo, o chamado 8º dia, que é a prenúncia da ressurreição. O número 8 significa a ressurreição de todos no 8º dia, para a vinda do século futuro. E é por isso que Deus nos salvaria através da cruz, mas também da ressurreição, estavam metidos naquilo que era o comando da circuncisão. Derramamento de sangue, a crucificação do Senhor. E ao 8º dia, um prenúncio de que o Filho de Deus nos salvaria pela cruz, mas também ressuscitaria. Ou seja, inauguraria o 8º dia. O que é o 8º dia? Que a carne humana agora tem acesso a estar ressurrecta. Que todas as leis da morte já não têm mais poderio sobre a carne humana, porque Cristo ressuscitou. E destruiu a morte com sua morte. Todos aqueles que se batizam em Cristo, revestidos de Cristo, e revestidos de Cristo, nele, possuem a vida eterna e também o poder de ressuscitarem. É o mistério da Páscoa, embutido no 8º dia. E mais ainda, nossos seus teófilos padres dizem que ao 8º dia, qual foi o nome dado acima de todo nome para esse bebezinho que foi? Recebeu o nome de Jesus.
E Jesus, na linguagem hebreia, significa Deus salva. Significa que este homem, ou seja, Deus, nos salvará através da crucificação e da ressurreição. Por isso, Deus é que providenciou a própria circuncisão, para que quando um dia ele se fizesse homem, ele fosse receber a circuncisão, inaugurando e anunciando: eis aqui o que está para vós. Eu me fiz homem. E eu, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Emanuel, Deus conosco, que o nome que já havia sido profetizado pelos profetas, que seria o nome que ele receberia. Foi o arcanjo Miguel que, quando foi anunciar, a anunciação disse: esse menino será chamado de Jesus. Ponha o nome dele de Jesus. E assim foi. No 8º dia, o menino recebia o nome. E recebeu o nome de Deus salva. Deus salva através de quê? Como o próprio menino exposto no altar do sacerdote, derramando sangue, gritando, sofrendo dores, mostrando ser crucificado. Deus salva-nos através do derramamento de sangue à cruz e no 8º dia, ou seja, através também de sua ressurreição, porque ele morre para ressuscitar. De propósito ele aceita a morte, para destruir a morte através da ressurreição. E esses são os mistérios que estão embutidos nessa maravilhosa festa da circuncisão. Entretanto, essa circuncisão, como vos disse, era apenas um protótipo, um pequeno modelo do que deveria ser a verdadeira e futura circuncisão. E agora nós, o novo Israel, a Santa Igreja Ortodoxa, como é que ela participa daquilo que é a circuncisão no Novo Testamento? A Santa Igreja Ortodoxa também se circuncida. Nós nos circuncidamos. Quem disse que não? A nossa circuncisão chama-se o batismo. Todo o mistério da circuncisão era um protótipo, antes de João Batista do precursor, daquilo que seria o futuro mistério do batismo. O sacramento misterioso do batismo estava escondido na circuncisão. Só que agora, como vos disse o profeta Jeremias, já havia anunciado isso. Circuncideis o vosso coração de obras de iniquidade, de pecado e de tudo aquilo que é as obras de paixões. Significa que o batismo era uma imagem dele, estava no Antigo Testamento, escondido às obscuras da circuncisão. Só que agora no batismo nós não mais circuncidamos a carne, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Todo o nosso ser agora é circuncidado quando nós descemos da mansão dos mortos no Hades, através da participação na pia batismal, e descemos com nosso Senhor ao Hades, e com ele somos revestidos pelo abraço de Cristo. Nós mergulhamos nele, ele entra em nós e nos insere em seu corpo como por um enxerto, e depois nós, a terceira imersão, saímos com a alma totalmente dotada da ressurreição. E essa alma que ressuscitou fará com que um dia o nosso corpo também ressuscite. Mas quando nós damos os votos no batismo, vocês lembram dos votos dos nossos batismos? É uma lástima quando nós esquecemos que votos demos ali. Nós temos, em poucas palavras, a nossa alma diante do sacerdote ou do bispo, para que ele circuncidasse e separasse toda a nossa alma do pecado. Antes, era a carne que era cortada como símbolo da separação do pecado para aquilo que eram os mandamentos de Deus. Agora, no batismo, não só a carne, mas todo o corpo do homem e da mulher que é batizado, ao entrar na pia batismal, o sacerdote, pelo poder que lhe foi dado junto com o bispo, separam totalmente a alma daquela nova criatura do pecado. Depois que todo o pecado e as paixões foram cortadas nas entranhas do coração, e os demônios não têm mais acesso àquela alma, ela é ungida com todo aquilo que é a água batismal da pia e depois o óleo da alegria do Espírito Santo, e é renovada, circuncidada para o pecado, prometendo morrer para Satanás, renunciar ao mundo, Satanás e suas obras, e nasce para uma vida em Deus. Portanto, a circuncisão era apenas aquilo que era o modelo do que seria a futura e verdadeira circuncisão, o batismo. E é por isso que quando nós somos batizados, nós somos completamente rompidos com o mundo. A nossa aliança agora, que nós quando saímos da pia batismal, por ter sido circuncidados, separados do mundo e entrado no corpo de Cristo, qual é o selo, a marca que nós recebemos agora? Não é mais esse corte da carne, é o óleo da alegria. Nós somos selados com o óleo do crisma, o Santo Meron, e a partir daí nós temos uma nova aliança com Deus e o homem. A aliança do Novo Testamento, o batismo, onde nós agora morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Vós não sabeis agora que sois templos de Cristo? Que todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos? E vós não sabeis que a partir de agora, dizia São Paulo, já não pertenceis mais a vós. Vós pertenceis a Cristo, porque Ele vos comprou com um preço alto. Um alto preço de resgate por sangue derramado na cruz.
E é por isso que a circuncisão agora em todo o homem, desde seu coração, suas entranhas e sua mente foram circuncidados para uma nova vida através do batismo. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que esses são os maiores mistérios dessa festa magnânima da circuncisão do Senhor. E todo modo de vida que nós cumpriremos as promessas que nós demos no batismo é o que garantirá que a circuncisão agora, para quem é batizado, ela não ocorre só uma vez. Ela ocorre sempre. Todos os dias nós temos que estar circuncidando a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração do pecado. Não é uma circuncisão que é fácil de ser feita, que fez uma vez e está resolvida. Ela é constante, ela é atualizada e por isso dói. Entende por que era necessário cortar a carne do bebezinho para que derramasse sangue? Porque, de fato, assim como dói o corte da carne, quando a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, entra nas profundezas do homem através do batismo e nos corta o pecado, nós temos que nascer por uma nova vida. A alma foi ressurrecta, mas toda a nossa vontade ainda é problemática. Quando nós saímos do batismo, a nossa alma não tem mais paixões dentro dela. Nós somos libertados de Satanás. E as paixões agora só atuarão não mais nas entranhas do coração. Quem pensa que isso ocorre após o batismo está louco. As paixões não nos atacam após o batismo. Se alguém não está vendo resultado na luta após o batismo, é porque não é o remédio que não é bom e o médico que não é especialista. Não é que Deus não sabe o que faz se os remédios, os sacramentos não forem eficazes. É que o tratamento que a pessoa está submetendo, ela não está fazendo a parte dela. Por que após o batismo nós sabemos que as paixões não atuam mais em nós? Porque é como estou dizendo. A circuncisão é para nós a explicação de que no batismo a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, desce conosco até as entranhas batismais e corta de nossa alma e separa-nos de todas as paixões e pecado. E quando nós saímos e chegamos no próximo dia após o batismo, por que nós vemos que nós não somos santos? Uma pequena notícia nos é dada logo após os primeiros dias do batismo. Tu não és nada santo ainda. Por quê? Porque a nossa vontade, que nada tem a ver com a alma, nem o coração, nem a mente, a nossa vontade, essa será a nossa parcela de participação em nosso batismo. Como que nós vamos agora participar da nossa circuncisão e do nosso batismo? Aí é a parte humana, que nós chamamos de cooperação, sinergia entre a vontade de Deus e a vontade do homem. E aí temos uma terapia, chamada modo de vida da Igreja Ortodoxa. As paixões do demônio não têm mais acesso ao coração, nós somos selados e marcados com o crisma. Mas os demônios atuarão por fora, tentando nos seduzir, através dos sentidos, com a nossa vontade que ainda não está conformada com o batismo. E aí já é um problema nosso, e não de Deus. E por isso que aí nós temos que atualizar o nosso batismo através de constantemente circuncidar a nossa vontade. Isso dói. Todos nós sabemos que nós amamos o mundo. Amamos as paixões, amamos no lamaçal de nossos pecados. Mesmo após o batismo, a nossa vontade doentia. Mas aí que está o mistério da circuncisão, que foi insuflado com força para ser aquilo que seria a sombra do batismo. E o batismo, como nós veremos na teofania, que está chegando, foi insuflado com força. A carne humana agora tem poder ao participar de Cristo, e a nossa vontade, a nossa memória, o nosso coração, a nossa alma, tem todas as ferramentas, se nós quisermos, para aos poucos agora a nossa vontade também se conformar, sendo circuncidada, ou seja, cortada fora para fazer apenas a vontade de Deus. As paixões foram libertas, os demônios foram queimados e tirados do coração. Falta circuncisão, não na nossa carne, mas na nossa alma e no coração e na mente, na memória e na vontade. Isso dói demais. Todos nós sabemos que quando nós abandonamos nossos amores, nossas paixões, nossos vícios do mundo, o que acontece conosco? Sofrimento e dor. Mas nós sabemos que esse é o preço que temos que pagar. Se nós queremos seduzir com Cristo nessa vida, para também passarmos para a próxima vida, há que chorar isso. Mesmo que doa, nós que choremos. Pela saudade dos vícios, dos prazeres, das memórias, da vida de lixo que vivíamos antes. Mas, ao menos se nós temos a consciência de que essa é a nossa circuncisão voluntária, nós sabemos, esse é o preço da minha aliança com Deus. Estou marcado agora pelo selo do Cristo e pelo batismo, com a marca do meu Deus. E lembrando-me das votos que fiz em meu batismo, constantemente vou me circuncidar até o fim. Isso doerá também até o fim. Quem nos enganará que a vida espiritual será fácil? Quem é esse charlatão que dirá para vocês que a vida da Igreja Ortodoxa será a vida da cruz, é uma vida fácil? Quem vos enganará? Eu não vos enganarei e não quero que ninguém me engane. A vida para o cristão ortodoxo é para quem quer sofrer,
para quem quer dor, para quem quer sentir sangue de gosto na boca, ser constantemente humilhado, corrigido, mas ao mesmo tempo consolado nas tristezas, das paixões e levantado de si mesmo pelo amor do próprio Cristo. E essa é a única vida que pode existir. Chama-se uma circuncisão do próprio homem voluntária. Assim como o próprio bebezinho foi voluntário para a circuncisão e depois foi voluntário em morte de cruz. Ninguém o obrigou. Ele foi voluntariamente calado como um cordeiro mudo ao matadouro, manso, sem reclamar nada, sem pedir para si nenhum advogado, nenhuma defesa. Apenas para mostrar que era voluntário, ainda disse: quem te engana, Pilatos? Que só te foi dado o poder. Bastava eu clamar ao meu Pai Celestial e 12 legiões de anjos viriam aqui em meu favor, mostrando: é voluntário que eu faço por vocês. É a minha vontade que eu vos dou. A minha carne e meu sangue em resgate de cruz. Essa é a circuncisão maior que nosso Senhor fez, a sua crucificação. E a circuncisão também foi ao 8º dia, porque Ele ressuscitou e nos inaugurou uma vida. Nos deu o mistério do batismo, ao qual todos nós circuncidamos a alma, a mente e o coração do pecado e podemos agora fazer a nossa parcela, que é circuncidarmos voluntariamente aí todos os dias até o fim. Não tem fim. Essa circuncisão a qual eu vos anuncio, que é a participação em nosso batismo, na morte e ressurreição do Senhor, que salva. E qual é a maneira que nós podemos agora circuncidar a mente e a alma mais fácil, a mais eficaz, que nos ajudará a, no dia a dia, como grande pugilista, como de São Paulo, pratica o pugilismo? Ou seja, qual é o maior inimigo do pugilista? Ele mesmo. Como nós iremos atuar com a maior ferramenta que o pugilista pode ter? A maior ferramenta do pugilista é um espelho, da qual, quando ele consegue prever os próprios golpes que ele daria dele mesmo pelo seu espelho, ele torna-se um bom lutador. Qual é a nossa prática? Quais são as nossas luvas de pugilista? A nossa perspicácia, a nossa destreza, a nossa esquiva. Isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, qual foi o nome que foi dado a nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele foi circuncidado e recebeu o nome ao 8º dia? Jesus. Esse nome, quando nós praticamos a invocação do nome de Deus, a oração que está acima de toda oração, a oração do coração, a oração de Jesus, esse poder tem nome se nós invocamos. É um poder magnífico que circuncida imediatamente a nossa mente e os pensamentos. E a nossa vontade e alma com graça. E o que acontece quando nós dizemos: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, que sou pecador? Quando nós invocamos isso, automaticamente uma espada, uma circuncisão corta, como uma navalha de 2 gumes, as profundezas do coração. E o que acontece em primeiro lugar? Pensamentos são circuncidados e removidos. 2. Pecados são perdoados. 3. Paixões são cortadas. 4. Demônios são queimados. E 5. Até saúde da alma e do corpo nós adquirimos, porque Jesus salva. Quando dizemos que Jesus salva, não é que Ele cura apenas a alma, cura tudo. Basta que estejamos circuncidando com a navalha o nosso coração. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Quem mantém esta prática saberá pela própria experiência que a circuncisão do coração e da alma ocorre ao ponto de nós sentirmos às vezes esta dor. E quando o Espírito Santo nos pica com essa dor, nós imediatamente derramamos lágrimas de compulsão. Como bebê choramos e não sabemos nem o porquê estamos chorando como bebê. Mas uma coisa vem à nossa mente, que nós somos pecadores e por isso choramos. A revelação pelo próprio nome de conhecimento da verdade. Além de corte de pensamentos, de paixões, de pecado, o queimar dos demônios e a cura da alma e do corpo através do nome de Cristo, algo eu esqueci de vos dizer. Quando nós clamamos o nome de Cristo, a circuncisão ocorre e nasce em nós também o conhecimento da verdade. Não só o nome de Deus corta em nós os nossos pecados, paixões e demônios, nossos vícios e os pensamentos, como também nos até ilumina com o conhecimento dele mesmo, de quem é nosso Deus. E quando ele nos ilumina, nós vemos nossos pecados e aí sabemos o que é que nós temos que renunciar. Porque às vezes nós nunca nem sabíamos que éramos pecadores. Tem pessoas que não sabem as paixões que tinham. Tem ideia de alguns pecados, mas como se conhecendo somente na igreja ortodoxa. É conforme sobre um pai espiritual, sobre uma paternidade e confissão que as pessoas vão até se conhecendo. Porque às vezes existiam coisas podres dentro de si que elas nem sabiam. Assim como às vezes há câncer dentro de nós, oculto, que nós só vamos saber futuramente, numa tomografia por acaso, assim é a alma. Existem paixões que nós nem conhecíamos, mas à luz do nome de Deus e sob a igreja ortodoxa, nós somos curados por paixões que nós nem sabíamos que tínhamos. É por isso que dói a circuncisão, entende?
Quando nós estamos ali para sermos circuncidados, nos é dito às vezes, desculpe, mas existem muitos membros teus que já não prestam mais e teremos que jogar fora. Não prestam para nada. É por isso que o caminho de obediência é duro, é um caminho que dói. E isso tudo foi prefigurado e antecipadamente pelo que era o mistério da circuncisão. Hoje, meus amados queridos cristãos ortodoxos, nós também comemoramos a festa de São Basílio o Magno, o grande Basílio Grande, que é um exemplo de quem realmente conseguiu se circuncidar e deixou-nos um modelo do que é a circuncisão. São Basílio Magno foi um padre capadócio, que foi elevado à hierarquia da Sé de Cesareia, na Capadócia. E São Basílio, quando nós observamos a sua história, nós achamos que ele viveu na chamada época de ouro da igreja. E quando nós refletimos bem, analisamos a época de ouro, isso até nos faz rir, porque a época de ouro, em que sentido? Porque é uma época de ouro muito bem comparada com a nossa. A única diferença é que nós não temos esses grandes luminares que existiam na época de São Basílio. A época de São Basílio é chamada época de ouro porque existiam grandes hierarcas, santos, doutores ecumênicos, pessoas com uma gigantesca santidade e inteligência. Hoje nós não temos essas pessoas. Não temos mais rei, nem sacerdote, nem profeta e nem santos. Mas a época de São Basílio não era tão dourada como quando nós, da ignorância, achamos que a época da igreja foi de ouro, foi a época dos santos padres capadócios. Vamos analisar rapidamente, fazer uma viagem no túnel do tempo, qual era o contexto onde São Basílio vivia. São Basílio, você sabe que, número 1, a sua avó era santa, a sua mãe era santa, seus irmãos eram santos. Isso significa que ele já nasceu numa família de santos. E nós vemos que a sua mãe Macrina, a velha, era uma grande santa. Sua irmã Macrina, a jovem, foi uma grande santa. Seu irmão Gregório de Nissa, um grande santo padre da igreja. E daí, dessa família, veio Basílio. Só por isso nós já imaginamos de que pessoas estamos falando. E quando nós lemos a biografia de São Basílio, uma das grandes coisas que sempre me impacta é que nos faz chorar. Como as pessoas hoje em dia confundem a confissão de fé. Quando nós pregamos que é necessário ter uma confissão de fé verdadeira, as pessoas às vezes zombam de nós, dizendo que talvez não seja assim. E que não seja necessário ter uma confissão de fé, que nós não estamos em comunhão com as igrejas ecumênicas, com as igrejas universais, e que talvez a confissão de fé é relativa, que Deus talvez é misericordioso e está derramando amor por toda a terra, e que não existe igreja e graças em todas as igrejas. Porém, analisemos a vida de São Macrina a Velha. São Macrina, a avó de São Basílio, sabia que naquele tempo existia, toda a igreja havia caído, todos os bispos haviam caído da igreja. E ela vivia naquilo que era a Palestina, Cesareia da Capadócia. E viajou a pé até o ponto onde estava vivendo ali o grande Gregório Taumaturgo. E viajou a pé, sendo uma mãe de família, para copiar em seu próprio pulso o que era a confissão de Gregório ou Taumaturgo. Porque tinha medo de que seus filhinhos, de seus netos crescessem enganados por uma falsa confissão de fé ortodoxa. Vejam a diferença do caráter dessas mulheres para o caráter de nós, cristãos ortodoxos hoje em dia, que achamos que a fé ortodoxa é algo relativo ao nosso próprio entendimento da fé. Negativo. São Macrina viajou a pé e copiou de próprio punho diretamente a confissão de fé ortodoxa de São Gregório ou Taumaturgo, para que pudesse ensinar seus filhos, seus netos, que o que diziam naquela época, que era a fé ortodoxa dos arianos, que ninguém já entendia, era impossível, entendam o contexto daquele tempo. Existiam tantos arianos e semi-arianos que uma pessoa simples naquela época não sabia mais distinguir quem era um bispo verdadeiro ou quem era um bispo falso. Só a quem foi dado esse entendimento, que era simples e confessor de fé, que estudava os cânones, que tinha amor pela fé ortodoxa, investigava quem era um bispo confiável. E Macrina a Velha viajou até o ponto, numa época onde não existia avião, nem mesmo carro, e copiou a punho a confissão de fé dos ortodoxos por Gregório ou Taumaturgo, e levou para sua família. Daí nasce depois sua filha, depois seus filhos, e a mãe de São Basílio chamava-se Emília, uma mulher de total confissão de fé, santa, fundador de um monastério dentro de sua própria casa, podemos dizer. Sua irmã Macrina, a nova, era mais velha que seu irmão Basílio e Gregório.
e também como era uma confessora de fé implacável. Tudo que Gregório de Nissa e depois Basílio Magno foi devido a Macrina jovem, que foi uma ama, como nós dizemos. Assim como existe os abas do deserto, aí temos uma ama do deserto. Fundou dentro de sua casa, separou parte da fazenda da família e criou um convento antes daquele florescimento absurdo do que era a vida monacal. E então daí, quando Basílio estava, como dizer assim, pervertido no sentido intelectual, buscando nas universidades e os conceitos clássicos, sua irmã Macrina velha dizia: mãe, irmão caçula, esse teu caminho não te levará a nada. O único caminho da verdade não é pela razão, não é pelo intelecto, é pelo coração, pelo asceticismo, pelo jejum e oração. E ele, quando ficou mais velho, se arrependeu de ter gastado, ele chamava tempos de desperdício de vida, tempos de desgraça, onde ele passou nas escolas gregas aprendendo conhecimento intelectual. Ele dizia um desperdício, o estudo intelectual. Isso pode levar um homem a completamente arruinar-se. E só pela graça de Deus, ele dizia, pela misericórdia de Deus eu não me perdi. Porque alguém que se dá as letras, achando que sabe algo, torna-se um ignorante. Porque o verdadeiro conhecimento é conhecer Deus diretamente no coração. Isso não é dado a soberbos nem estudiosos do mundo. É dado aos simples de coração. Eu te glorifico, ó Pai, porque resististe aos soberbos, escondeste essas coisas aos sábios desse mundo e as revelaste aos pequeninos. Essa é a verdadeira vida que São Basílio aprendeu a duras penas quando amadureceu e, devido à sua irmã Macrina jovem, pôde, portanto, aprender o que era o verdadeiro conhecimento. Aprender as letras no coração e não em academias, que podem levar uma pessoa a ser escrava de si sem saber. Como nós vamos dizer a um suposto sábio que ele é um ignorante? Ele jamais nos escutará. Ele é o dono de si mesmo. Por isso, aqui está o grande ensinamento de Macrina, a jovem. E depois Basílio se namorou, passou um tempo como eremita, se apaixonou por aquela grande vida dos santos padres do deserto. Mas o chamado dele era outro. Era para sair de sua exequia, ainda que mantendo-a em seu coração, para poder defender a igreja no século onde todo mundo havia caído sob o domínio dos arianos e semarianos. E aqui, sem entrar em muitos detalhes, vou lhes narrar qual era o contexto dessa suposta época de ouro que as pessoas dizem, que a ortodoxia brilhava na época dos santos padres, e que nós que estamos loucos por não estarmos, portanto, em comunhão com as sés mundiais. Sabe qual era o contexto da época de São Basílio Magno? Queridos irmãos cristãos ortodoxos, vou nos narrar as mesmas palavras dele, para que não pensais que estamos induzindo a um contexto, a uma análise de confissão de fé, minha pessoal, sem pé nem cabeça. Sabe o que São Basílio dizia sobre sua época? Em suas cartas ele dizia: queridos fiéis meus, sabe o que parece o mundo que nós vivemos? A situação na igreja, imaginem 4 exércitos que estão lutando 4 frentes de batalha. Não é um contra o outro, são 4 exércitos inimigos como formato de cruz, um esperando para atacar o outro. Agora imagine que nós estamos no meio de uma tempestade avassaladora e esses 4 exércitos rugindo, batendo os tambores dos escudos para um atacar o outro. Agora imagine que essa tempestade e esses exércitos estão numa noite escura sem lua. Essa é a situação da igreja hoje em dia. E ele dizia, e escreveu na carta, sabe o que significa os 4 exércitos? Número 1, o poder imperial caiu e não é mais ortodoxo. Infelizmente, a fé de São Constantino o Grande já não é mais mantida. Desde o imperador Constâncio e Valêncio, todos eram arianos. Então, já não temos mais o poder imperial para nos proteger. Fomos às catacumbas. Não temos valor nenhum por sermos ortodoxos, porque os imperadores tornaram-se perseguidores dos ortodoxos. Primeiro exército, batalhando dentro da igreja. O poder imperial perseguindo os ortodoxos. Como Atanásio o Grande, que foi exilado inúmeras vezes, por não concordar com as opiniões dos imperadores que haviam caído do Império Bizantino em relação à confissão de fé. Quantas vezes Atanásio foi exilado? Depois, a outra frente de batalha era que os próprios hereges entre si estavam tão sofisticados em sua heresia do arianismo e semiarianismo, que as pessoas simples não eram capazes de entender o que os próprios bispos, que se contradiziam entre eles, os próprios arianos, eram tão sedutores que ora diziam verdades ortodoxas e ora mentiras. E passava um dia e vinha uma noite, e eles mudavam o que diziam, se contradizendo sem parar.
E existiam os arianos, os semi-arianos, e para seduzir os fiéis. Eles um dia diziam uma coisa, depois afrouxavam um pouco a confissão de fé para os mais moderados, para os mais radicais tornavam estrita a confissão de fé um outro dia, e uma pessoa simples não sabia mais em que confiar. O terceiro fronte de batalha era dentro da própria igreja, que ainda não havia cedido aos arianos. Sabe qual era a situação dos ortodoxos? São Basílio estava praticamente só. Não tinha comunhão nem com o patriarcado de Roma, não tinha comunhão com a igreja de Alexandria e não tinha comunhão com a igreja de Antioquia. Sabe por quê? Porque entre os que não eram arianos, os poucos ortodoxos daquela época, existiu um problema entre aquilo que foi São Belétio e São Paulinos. Ocorreu um problema entre a igreja dentro da igreja antioquina, e os capadocianos e os sírios estavam como que tendendo a estarem apoiando aquilo que seria São Belétios. E o patriarcado de Roma e Alexandria estavam apoiando São Paulinos. E esses dois hierarcas eram ortodoxos, mas houveram como discussões, mal compreensões entre eles, e houve uma divisão momentânea. E São Basílio preferiram ficar com nenhum nem outro. Então ele não estava em comunhão nem com a igreja de Roma, nem com a igreja de Antioquia, nem com a igreja de Alexandria. Estava praticamente só em sua sé em Cesareia da Capadócia. E hoje vem nos dizer que é uma coisa anormal, que os bispos talvez não estejam em comunhão entre eles, quando as sés podem vir a cair. Quantas vezes não caíram e já levantaram? Só que dessa vez onde nós estamos, quem as levantará? Se nós estamos no fim dos tempos, o catecúmeno já foi removido e a apostasia geral, as escrituras não podem ser freadas. Quem é um louco de sair removendo a escritura ao contrário, como se fosse um pergaminho que se pode voltar ao século? A escritura é um pergaminho que não tem fim. Uma vez que ele foi desabrochou, ele vai se cumprir. E não há quem possa freá-lo. Somente Cristo, com o sopro de sua boca, virá e derrotará o anticristo e coloca todos os falsos bispos e toda a sua escória no Hades de uma vez por todas. A nós temos que sobreviver mantendo uma confissão de fé ortodoxa e verdadeira, apaixonada. Nós temos que amar acima de tudo a confissão dos Santos Padres. Esse tem que ser o nosso combustível. Temos que amar aquilo que os Santos Padres disseram, mais que nossas esposas, mais que nossos filhos, nossos bebês e nossos pais idosos. Essa tem que ser o nosso amor pelo que é a fé ortodoxa. Sem isso nós não temos como viver. Sem essa paixão pela fé ortodoxa, quem poderá vir aos ofícios todos os domingos e se manter de pé? É impossível. Mas por um milagre Deus nos faz nos apaixonar por essa fé. A fé de São Basílio, a fé dos Santos Padres. E quando nós somos picados por esse amor, é impossível que nós possamos traí-lo. Porque é um amor mais sedutor que todas as mulheres, mais belo que todas as belezas, e mais confortável que todo o luxo do mundo. Porque é a fé de nossos Santos Padres. É o tesouro que nós defendemos e vivemos. E é por isso que São Basílio diz, qual era o quarto exército? E os fiéis, os poucos que nos restaram, todos imorais. Ninguém é santo, ninguém quer cumprir os mandamentos. Os poucos que ainda são ortodoxos, todos imorais. E essa era a época de ouro da igreja? Claro que não. Era a época de ouro porque existiam grandes luminares para manter a igreja de pé. Mas o cenário é muito parecido com o nosso. É ou não é, queridos irmãos cristãos ortodoxos? E então São Basílio, praticamente sozinho, foi viajar de norte a sul do mundo, tentando conversar com os poucos hierarcas que ainda eram ortodoxos. Fazer com que eles voltassem a falar entre si. E o seu fruto foi, sabe o quê? Ele morreu. E morreu aos 50 anos de idade, exausto. A sua aparência era quase de um cadáver aos 50 anos. Toda a sua energia foi consumida rápido como uma vela. E ele morreu aos 50 anos, mas diziam que a energia dele, a sua vontade, as suas doenças, o que ele devotou à igreja, foi tanta energia que ele morreu. Simplesmente acabou a energia, morreu, acabou a sua força vital. E ele morreu praticamente sozinho, no esquecimento e sem nenhum valor para aquele mundo atual. O que isso nos ensina, queridos irmãos cristãos ortodoxos? Que os frutos do nosso trabalho não devemos medir por colheitas na nossa vida. Quando nós nos apaixonamos pela fé ortodoxa, nós não estamos preocupados se alguém vai nos dar aval, se alguém vai nos reconhecer como canônicos ou não, se alguém vai até nos elogiar ou não. Nós estamos apenas fazendo o trabalho que nos foi dado, manter a fé dos Santos Padres. Quanto à colheita, não somos nós que vamos colher a nossa semeadura. Outra geração vai colher. E a prova disso é que todos nós somos a colheita de São Filarete de Nova York, a colheita de Arcebispo Alcêntios, a colheita da família Grave, que se manteve firme na Rocó quando toda ela havia caído. A colheita daquilo que foi todo o movimento veterocalendarista, a cultura dos anticomunistas, a cultura dos zelotas do Monte Athos. Eles morreram e não sabiam que nós nasceríamos. A partir da década de 80, de 90, alguns do ano 2000 já, não nos conheciam. Deus não fez que eles vissem no túnel do futuro que nós nasceríamos e iríamos, mesmo brasileiros, mesmo da América Latina, estarmos defendendo a fé deles.
mas eles apenas trabalharam sem querer nada em troca. Por isso, quando o agricultor trabalha, ele não deve trabalhar visualizando os frutos que ele terá. Ele deve trabalhar focando no seu trabalho, focando no solo, de produzir um bom solo. E um solo fortificado regerará frutos no tempo correto. Assim também a fé dos santos padres. Eles trabalham não pensando em frutos em sua geração, porque isso seria até orgulho. Se em nossa geração nós temos frutos ou não, isso não significa nada para nós. Nós sabemos que se nós fizemos a nossa parte no momento oportuno, Deus, vendo que nós realizamos o nosso trabalho de manter a fé, saberá como a próxima geração colher a nossa semeadura, queridos irmãos cristãos ortodoxos. São Basílio, como vos disse, morreu sozinho e em comunhão com ninguém. O grande São Basílio. E quando celebrava a liturgia, você sabe que antes da sua epíclise daquilo que era a mudança das espécies, existia uma pomba, igual esta que temos em nossa capela, também sobre aquilo que antigamente não era ainda nem o iconastácio, era uma separação de um véu entre o santuário e aquilo que era a nave da igreja. E todas as vezes São Basílio invocava o Espírito Santo para mudar as espécies, essa mesma pomba, ainda que era algo inanimado, batia suas asas. Tal era a audácia de Basílio diante de sua liturgia. É por isso que hoje celebramos a liturgia de São Basílio e ela deu origem também à liturgia de São João Crisóstomo, porque foi um grande até liturgia. De onde vem a liturgia de São Basílio? Da própria revelação de Deus. Conforme ele ia celebrando, Deus ia dizendo para ele o que queria em sua liturgia. Tal era a figura de Basílio Magno. E hoje podemos ter a liturgia tal como conhecemos até o dia de hoje, mantendo-a até a volta de nosso Filho e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o que mais podemos dizer de Basílio? Creio que já é o suficiente. Entretanto, aprendamos de São Basílio, de que a nossa confissão de fé ortodoxa não depende de números, nem quem está em comunhão conosco, se nós estamos seguindo a nossa consciência e os cânones, temos que ir até o fim. É aqui que nasce uma alma cristã. Não existe cristianismo se não conhece a confissão de fé. Muitos dizem, creio em Cristo, sim, mas o que significa para ti, irmão, crer em Cristo? Outra coisa, onde está o corpo de Cristo na tua geração? Tu sabes me dizer? Em todo lugar. Não, então tu não és cristão. Está com todos os bispos que são hereges. Tu não és cristão. Não existe igreja no meio de hereges, nem aqueles que estão em comunhão com hereges. Tu não sabes do que fala. Desculpe-me. Eu sei do que falo. Vós, samaritanos, vós, judeus, não sabeis do que falo. Mas nós, ortodoxos, sabemos que não adoramos em Somoron nem em Sion, mas na verdadeira igreja ortodoxa, onde guarda verdadeiro cânone e igreja. Cânones apostólicos e os passos dos santos padres. E a quem pode entender isso, que reze, que peça a Deus a revelação da verdade. Nós que sabemos do que falamos e temos autoridade para dizê-lo, temos que manter a nossa fé e não nos preocuparmos com nada. Nem com os líderes políticos, nem se as pessoas nos elogiam, nem se as pessoas nos odeiam, e nem se na nossa geração os frutos foram colhidos. Não significa para nada. Nenhum cristão ortodoxo, nenhum santo ortodoxo, santo padre, significou nada para ele, se na sua própria geração ele viu frutos ou não. O trabalho dele, como servo de Deus, era manter a fé. E a próxima geração, que ele fosse uma ponte entre os santos padres e a próxima geração. E esse é o chamado de todos nós nesta vida. Nessa geração terrível, onde realmente praticamente estamos igual na época de São Basílio. A única diferença é que onde está um Basílio para nos defender. Mas mesmo assim, a quem sabe ver, existem hierarcas que não se dobraram ao ecumenismo. Estão de pé e não se dobrarão até o fim. Porque se não fosse assim, Deus seria mentiroso. E a igreja não iria prevalecer sobre o inferno. Ao contrário, o inferno prevaleceu sobre a igreja. E nós sabemos que nosso Senhor prometeu que os portões do Hades não prevalecerão sobre a igreja até o fim. Ainda que ela fuja para o deserto, ela se manterá brilhosa, imaculada. Uma esposa que foi oferecida pelo Filho ao Pai Celestial, uma esposa sem rugas, sem mácula e incólume. E assim é a Santa Igreja Ortodoxa. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, peçamos ao nosso Filho e Salvador Jesus Cristo a graça de, pelas orações de São Basílio, mantermos a confissão de fé até o fim. Essa é a nossa identidade. Este é o nosso selo em que crês. Qual é a tua confissão de fé sobre o que é a ortodoxia nos tempos em que vives? E peçamos a São Basílio também a graça de circuncidarmos a nossa alma. Não a nossa carne, a nossa alma, todo o nosso ser, para que, separando-nos de todo o pecado, separando a nossa vontade doentia daquilo que é a vontade de Deus, para cumprir apenas a vontade de Deus, possamos então, circuncidados no coração, na alma, no espírito, na memória, na vontade, nos pensamentos, podermos então fazermos parte do corpo de Cristo de uma maneira como Ele mesmo deu o exemplo. Em sacrifício de amor por nós em morte de cruz, e que o nosso homem velho morra, para que então, o nosso novo homem, após o batismo, também ressuscite, através da nossa constante, voluntária circuncisão de nosso ser. Que diz nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pelas orações do Santo Hierarca Basílio Magno, a serviço de Cesareia, da Capadócia, de todos os santos. Amém. Amém.